em Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: dá cá, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei assim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui, irmãos, esta profecia, esta palavra de Deus para a nossa meditação nesta oportunidade do programa Jesus é a Salvação. Sim, você que vai assistir esse vídeo, saiba disto. É uma mensagem que está sendo gravada do programa Jesus é a Salvação pela Web Rádio AD Potim. Você pode baixar o aplicativo e nos acompanhar pelas manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h20 da manhã, onde estamos aqui reunidos para o louvor e glória do nome do Senhor. O texto sagrado, acabei de ler, trata-se exatamente da obra redentora de Deus, o Senhor formando para si um povo que se apresente diante dele para lhe oferecer o culto do qual ele é digno de receber. Um povo que se apresente no dia da salvação diante do Senhor, que reconheça Deus como o Criador dos céus e da terra, que reconheça a grandeza e a majestade desse Deus. Foi ele que formou, conforme nós estamos lendo aqui. No verso 1, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Embora o povo ele seja composto por um número enorme, tá, de pessoas, pode-se perceber que Deus ele usa no singular: tu és meu, o meu povo. E o Senhor, nessa obra redentora, nessa obra que ele diz, eu te remi, como que Deus fez esta obra? Ela foi realizada através de seu Filho Jesus Cristo,
o qual deixou a sua glória, deixou a sua majestade e veio a esta terra, tomou a forma de homem, se humilhou e na forma de homem ele enfrentou a morte. Que morte? A morte que era minha, a morte que era tua. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, verso de número 12, Paulo diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E este homem, pelo qual o pecado entra no mundo, é o representante da humanidade, Adão e Eva. Quando estavam no jardim, foram criados ali na presença de Deus, foram formados pelo Senhor. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim Deus criou o homem do pó da terra, é verdade, mas na sua presença. E ali Adão e Eva usufruíam de todas as bênçãos de Deus, até que um dia eles, induzidos pela serpente, pela sua astúcia, então caíram na tentação. E na tentação consumaram o pecado, tá certo? Então deixaram que a concupiscência, por causa da concupiscência que existia neles, a soberba da vida, a cobiça dos olhos, e isso que é carnal, tomou conta, e daí esqueceram-se de obedecer a Deus. E a partir desse momento, então, pecaram. E o salário do pecado, morte. Deus vem e os lança fora do jardim. Agora estão em trevas. Mas Deus não criou o homem para viver nas trevas. Deus não criou o homem para a condenação eterna. Deus criou o homem para estar em sua presença. Então, dessa forma, lá em Gênesis mesmo, ele diz que haveria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E a semente da mulher é Jesus Cristo, que, como eu disse, deixa a sua glória e vem a este mundo tomar a forma de homem. E nasceu de uma mulher, veio por meio de uma mulher, nasceu, cresceu aqui e depois cumpre a vontade do Pai. O primeiro Adão não cumpre com o propósito para qual Deus o havia criado. O segundo Adão, este sim, este vai cumprir a missão, este vai obedecer, embora tenha sido levado para o deserto pelo Espírito Santo para ali ser tentado pelo diabo. Da mesma forma como Adão lá no jardim foi tentado, Jesus também foi tentado no deserto. O primeiro Adão cedeu à tentação e caiu, e desobedeceu a Deus e recebeu o salário, a morte. Agora, o segundo Adão, este não. Este enfrentou o diabo, combateu com o diabo e venceu o diabo com o poder que ele tinha como sendo Deus? Não. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele deixou a sua majestade, ele deixou a sua glória. E como homem quis obedecer e mostrar para nós que é possível, nesta estrutura, obedecer ao Pai. E ele obedeceu, não caiu na tentação de Satanás, investiu contra ele, mas ele se defendeu utilizando a palavra de Deus. Principalmente quando, então, Satanás fala para Jesus: transforme essas pedras em pães, pois ele estava com fome. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou também fazer com que ele adorasse ao Senhor, mas ao diabo, né? Adorasse, prostrasse diante do diabo, a fim de receber o mundo como glória. E o Senhor Jesus disse: não, só existe um diante de quem nós devemos nos prostrar e adorar. E esse é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pois é, então o diabo tentou ele, levando ele para um penhasco e dizendo para ele se lançar dali, pois daria a ordem, e utilizou também a própria palavra. Mas Jesus disse para ele:
está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. E então Jesus venceu aquela batalha, aquela guerra que era espiritual, ele venceu pelo poder da palavra. Já cabe então a aplicação do que nós temos que nos encher. Nós precisamos nos encher desta palavra, estudar esta palavra, meditar nesta palavra, ler esta palavra, conhecer esta palavra, para que no momento da adversidade, o Espírito Santo em nós possa fazer-nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Esta palavra é a palavra de Deus, é ela que nos liberta, é a verdade que nos liberta, é por esta palavra que a nossa alma ela é alimentada, a nossa sede é saciada. Aqui está o pão vivo descido do céu. Então vamos nos alimentar. Então a obra da qual o Senhor está dizendo aqui, dizendo: quem te criou, ó Jacó. Então essa obra, ela foi realizada através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que depois de ter vencido Satanás no deserto, exerceu o seu ministério anunciando o reino de Deus e vai até o fim. Qual que é o fim? A cruz. E na cruz ele vai dizer: Pai, está consumado. E quando ele diz isso, e então morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho de acesso à presença de Deus. Agora podemos voltar para o jardim de onde saímos por meio do primeiro Adão, mas do segundo Adão estamos retornando, estamos sendo reconciliados. E o que se espera de nós? Que nós creiamos em Cristo Jesus como Filho de Deus e o confessemos como Senhor. E dessa forma teremos vida e vida eterna, ou seja, presença do Pai. E esta obra que nós aqui lemos, que existe um povo de Deus, que Deus o tem como testemunha diante dos demais povos, estes que creem em Jesus, que entram pelo caminho, que conhecem a verdade, que têm esta vida, agora, por meio de Cristo Jesus, estão fazendo parte desse povo. Então esta palavra diz respeito ao povo de Deus, aqueles que estão unidos por meio de Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. E aí a palavra é: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque você está guardado em Cristo Jesus. Ele é o esconderijo do Altíssimo, e estando nele, nós vamos ter aqui: não temas, porque eu estou contigo. Então, o Senhor, por meio de Cristo Jesus, realizou essa tão grande obra. E agora o convite fica a todos os que são chamados pelo meu nome. E eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Onde está a obra de Deus? Em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Ele é a cabeça da igreja. E nós precisamos estar nele para nos tornarmos membros desta igreja e desse novo povo que Deus ele está formando. E aí diz o Senhor: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Ou seja, cego é aquele que tem vista. O cego que tem olhos para ver as coisas materiais, tem olhos para vivenciar as coisas terrenas. Todavia, a visão espiritual, a visão de Deus não existe mais, posto que perdera lá em Adão, no primeiro. Mas agora, no segundo, está sendo devolvido. O Senhor está dando vista aos cegos para enxergar o reino de Deus, para enxergar o mundo espiritual. Meu amado irmão e irmã, quanto tempo atrás que você viveu separado de Deus e hoje você olha para a situação e diz: como que eu vivendo daquela circunstância, eu não consegui enxergar o que enxergo hoje? E eu não consegui experimentar o que eu experimento hoje? Você mudou de lugar? Não, você continua no mesmo lugar, mora de repente na mesma casa.
na mesma rua, no mesmo bairro, fisicamente não houve mudança. No entanto, na nossa vida espiritual, houve uma obra realizada por Deus. O homem que estava morto reviveu. O verdadeiro homem dentro de nós, só tínhamos vida física para nos relacionarmos com o mundo físico, mas agora o homem lá dentro, o verdadeiro homem, renasceu, foi criado de novo, nascemos de novo, não segundo a vontade do homem ou da mulher, mas nascemos do alto, nascemos segundo a vontade de Deus, não nascemos segundo a carne ou sangue, posto que isso nós já tínhamos, mas precisávamos nascer do Espírito, da água e do Espírito, e o Senhor Deus realizou essa obra em nós. Nós éramos cegos que tínhamos olhos, nós éramos surdos que tínhamos ouvidos, mas não enxergávamos, tampouco ouvíamos as coisas relacionadas às de Deus. Mas pela obra que Jesus realizou em nós, passamos a ver, passamos a ouvir. A ouvir o quê? A enxergar o mundo espiritual, a ouvir a voz de Deus. E hoje nós entendemos aquilo que Deus está falando conosco. Portanto, nos tornamos suas testemunhas. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Como que eu sei disso? Porque Ele veio fazer em mim morada, Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele agora me colocou num caminho alto e sublime e eu tenho a certeza, a convicção que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus e estou caminhando em direção aos céus de glória. Então, sou testemunha desta grande obra que o Senhor Deus realizou. Então, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Esta obra aqui, ela não é material, não é a porta que você está querendo que se abra, não é a resposta que você espera receber. Esta obra da qual Deus está falando, que operando Ele, quem impedirá? É a obra da salvação, é a obra da redenção, é a obra que Ele se propôs a fazer em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. E você que está me ouvindo nesta oportunidade, talvez você ainda não tenha se entregado a Cristo. Talvez você não conheça nada disto que eu estou falando, mas saiba de uma coisa: por você estar aqui assistindo este vídeo, já existe uma obra de Deus sendo realizada na tua vida. O Senhor, no momento oportuno, vai dizer: haja luz, e haverá luz na tua vida, e tu deixarás a tua religião, a tua tradição recebida pelos teus pais, e você conhecerá o novo de Deus para a tua vida. Pode ter certeza disto, porque esta obra é espiritual, não é escolha humana. Se o homem não escolhe vir para cá, assim também ele não tem a opção de resistir. Quando Deus quiser operar, Ele vai operar. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Então diz a Bíblia: operando Deus, quem impedirá? Não há impedimento para o agir de Deus. Esta é a mensagem. Venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte desse povo que é testemunha de que Deus é real, Deus é verdadeiro. Nós sentimos a sua presença e nós glorificamos a sua majestade santa. E saiba de uma coisa: Deus está nos dando a oportunidade de salvação enquanto nós temos vida, posto que um dia essa porta vai se fechar. E quando se fechar, então acabará a oportunidade. Quando essa porta se fechar, aqueles que creram nessa mensagem vão ouvir a voz de Jesus, o seu nome chamar, e vão participar com Ele eternamente nos céus da vida que Ele tem preparado para nós. Agora, aqueles que não creram serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você deseja estar? Esta é a pergunta. Então preste atenção e medite. Você tem uma Bíblia em sua casa? Comece a ler. Comece a estudar. Pastor, eu não entendo quando eu a leio. Não importa, leia. Leia e fale com Deus quando você estiver lendo. Senhor, não entendi. E converse com Ele.
por certo, haverá uma explicação para você. Assim como deu Deus a explicação para aquele eunuco que estava no caminho de Gaza, deserto, tinha vindo da adoração em Jerusalém, lia o profeta Isaías, não entendia nada daquilo que estava lendo, mas estava lendo. Até que Deus falou com Filipe e deu-lhe um endereço onde estava esse homem e disse para Filipe: vá até lá. E Filipe foi, e quando lá chega, escuta e percebe que ele estava lendo aquele texto de Isaías e pergunta para o eunuco: entendes tu o que lês? E o eunuco diz: como que eu vou entender se não há quem me explique? Então Filipe subiu, explicou-lhe o texto e um pouquinho depois o eunuco estava sendo batizado. O próprio eunuco diz: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Nada te impede, desde que creia que Jesus Cristo é o Senhor. E o eunuco disse: eu creio em Jesus Cristo, e foi batizado, e foi salvo. E então o texto bíblico diz que voltou para a sua casa, regozijando, alegre. Esta é a verdadeira alegria. A alegria que o mundo dá é passageira, mas a alegria que Jesus Cristo tem colocado dentro de nós é eterna, é permanente, nunca mais vai sair. Eis aí a tua oportunidade. Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais.